cavernas com salões enormes e lindas esculturas naturais, o berço da paleontologia brasileira. Fica aqui comigo que hoje eu te mostro o Circuito das Grutas em Minas Gerais. Fala galera, beleza? Aqui é o Bandi, sou técnico de meio ambiente, estudante de biologia e vim trazer mais um roteiro de ecoturismo para vocês. Bom, eu estou em Minas Gerais, mais especificamente na cidade de Sete Lagoas, para começar o Circuito das Grutas. Hoje a gente vai conhecer algumas grutas, começando agora pela Gruta do Rei do Mato. Então fica aqui comigo, que eu vou mostrar para vocês essa viagem pelo passado que vai ser muito massa. Você precisa comprar um ingresso no valor de R$30 a inteira, mas também há opções de meia entrada para estudantes, professores, crianças e idosos. A entrada do parque já é linda por si só e vai te render boas fotos. Mais à frente vocês vão avistar um salão e é lá que vocês aguardam o monitor do parque vir buscar para colocar os capacetes e então iniciar o passeio. Estou aqui na entrada do parque, a gente está aguardando aqui o monitor porque é um passeio que é monitorado pelo guia daqui, tá, da gruta, e a gente vai receber os capacetes para entrar, então estamos aqui esperando. Mas só para adiantar para vocês, essa gruta foi descoberta pelo arqueólogo e paleontólogo Peter Lund, tá? Que era um dinamarquês que viveu aqui no Brasil e ele descobriu essa caverna no século XIX, né? Essa, entre outras aqui de Minas Gerais, foi aqui que foi descoberto vários fósseis, tanto aqui quanto na Gruta de Maquiné. Então, assim, é história pura. O cara revolucionou a questão da descoberta, né? E hoje ele é o pai da paleontologia brasileira. E então chega a hora de colocar a touca e o capacete. Já coloquei a touquinha e o capacete, agora já estou pronto para entrar na caverna. Bom, a gruta ela fica dentro de uma unidade de conservação de proteção integral, tá? O Parque da Gruta. Então, aquela mesma coisa, gente. Só é liberado para passeios de ecoturismo, tá? Visitação técnica, pesquisa. Não pode fazer nenhum tipo de extração de matéria-prima, nem contato com os animais daqui. A gruta, ela tem mais ou menos 1 quilômetro de extensão, porém, para os visitantes, só é liberado 200 metros, 200 e pouquinhos metros, tá? É uma caverna. Então, assim, a gente vai entrar para dentro do chão. São 132 degraus que a gente desce. Para quem tem claustrofobia, não gosta de lugar fechado, talvez não seja tão interessante para você. De qualquer forma, eles disponibilizam também monitores e é tudo muito bem arrumadinho, muito estruturado. Então, vocês podem ficar tranquilos. Como eu disse, o passeio ele é todo acompanhado por guia daqui, então ele vai explicando, vai falando as curiosidades, vai mostrando tudo para vocês. Então vocês saem daqui sabendo tudo. E depois de uma subidinha leve, chegamos à entrada da Gruta do Rei do Mato. Famosa por sua importância ecológica, a Gruta do Rei do Mato é formada por grandes colunas de calcita, com até 20 metros de altura. Aqui dentro a gente não pode falar alto, por causa dos animais. Então, até aqui tem morcego, né? Então a gente tem que falar baixinho. E não pode bater palma, não pode fazer barulho aqui. Tem que falar bem de boa. Então, eu vou aumentar o som para vocês entenderem o que eu tô falando. Outra orientação. Não pode tocar em nenhuma parede, nada. Por quê? Isso aqui, para se formar 1 centímetro, demora milhões de anos. Então, se você tocar, você pode atrapalhar a formação desse calcário. Para quem não sabe, o que acontece? A chuva, em contato com o CO2, forma uma chuva ácida. E essa chuva ácida é a que dissolve o calcário. Então o calcário vai pingando, né, dentro da caverna, formando essas pontiagudas, né, essas caídas. E isso demora muitos anos, muitos anos. Considerada por muitos como uma gruta viva, isso devido à atual formação de estalactites e estalagmites no local.
Essas formas pontiagudas de cima para baixo são chamadas de estalactite, tá? E as de baixo para cima, estalagmite. Então aqui a gente tem uma estalagmite e aqui essas daqui, estalactite. E por que essa gruta é chamada de Gruta do Rei do Mato? Antigamente morava um senhor que retirava ervas daqui do lugar para revender na cidade. Então ele foi conhecido como Rei do Mato, porque ele era conhecedor de ervas medicinais e morou por aqui muitos anos. A gruta acabou tendo esse nome em homenagem a ele. Mas toda a parte de descoberta da gruta, a parte científica, foi o Peter Lund. Essa aqui parece um sorvete, ó. Gente, aqui embaixo, em dias de chuva forte, forma-se um lago. E esse lago tem cavidades aí que chegam a 30 metros de profundidade. É muito grande. A chuva ela escorre, né, pelas paredes da caverna, pelas estalactites, e caem aqui, formando esse lago. É que como a gente está numa época mais seca agora, né? Então a gente vê o lago vazio. Mas só para vocês terem uma noção de como é. Muito legal, né? E outra coisa, a estalactite sempre vai gerar uma estalagmite. E quando elas se fundem, formam uma coluna. Que é no caso dessa daqui, ó. Isso aqui é uma coluna formada de calcário, uma coluna formada naturalmente, um pilar feito naturalmente, tá? Então, quando acontece essa junção da estalactite com a estalagmite, forma uma coluna. Cara, isso é muito, muito legal. Aqui, vocês vão ver que o ambiente, né, o clima, ele é um pouco abafadinho, mas é úmido, devido, né, a ser um ambiente fechado. Então, assim, vocês vão sentir calor um pouquinho aqui, mas nada absurdo não, ficam tranquilos. Para fazer esse passeio, eu vim com uma agência, tá? A agência Via Real Turismo, que proporciona esse passeio, entre outras. Eu fechei um pacote com eles de conhecer a Gruta do Rei do Mato e a Gruta do Maquiné. Então vou deixar a arroba deles para vocês, se tiverem interesse de fazer. Eu acho que vale muito a pena, tá? Se vocês gostam dessa parte que envolve arqueologia, é muito bacana. Bom, isso aqui, para quem curte ecoturismo, vai amar esse lugar, porque é como se você estivesse viajando pro passado. É muito louco, eu nunca imaginei entrar numa caverna na minha vida e ver a grandiosidade dessas coisas todas. É muito incrível. Ah, mas vocês vão me perguntar assim, mas corre risco de desabar isso aqui na cabeça da gente, porque muita gente tem medo, né, de entrar numa caverna e desmoronar isso aqui. Mas podem ficar tranquilos, tá? Essa caverna ela é toda monitorada com sensores de abalos sísmicos. Então, a qualquer sinal de algum tremor, de algum deslizamento, a visitação é cancelada. Então, não pode ter visitação aqui. Então, fiquem tranquilos, porque até hoje nunca teve. Vocês podem ver que não vai cair nada na cabeça de vocês, não, tá? O capacete é mais uma prevenção. E goteiras como essa são o início de belos cenários como esse. Gente, a visitação aqui dura em torno de 1 hora. Não é um passeio muito extenso. Então a gente desce até o final, depois sobe, tranquilo, 1 horinha. O que você deve trazer aqui para fazer o passeio? Água, né? Como eu falei para vocês, aqui é um pouquinho abafado, então vocês vão sentir sede, né? Dá calor. Sapato fechado, tá bom? Mas não tem necessidade de outras coisas não. O boné não precisa, porque vocês vão usar o capacete. Não tem problema de vir de bermuda, de short. Protetor solar não precisa. Repelente também não precisa. Então é bem basiquinho mesmo. Olha esse tamanho aqui. 1 tonelada. E isso é raríssimo, tá? Porque geralmente as estalactites não aguentam o peso, né? Conforme o tempo, ela vai ficando muito pesada e ela cai. Por isso que a maioria das estalactites que a gente vê aqui são curtas. Mas essa daqui é raríssima, porque chegou a ser muito profunda.
e quase já encostando na estalactite dela, virando uma coluna. Muito, muito legal, gente. Para quem gosta de geologia, paleontologia, isso aqui é um museu vivo. Então, super recomendo para vocês. Bom, a visitação aqui nessa caverna é bem rápida, mas aqui também tem a grutinha. A grutinha é uma gruta menor localizada próxima à principal, onde seu destaque são as pinturas rupestres encontradas no interior da caverna. Aqui na grutinha você consegue ver pinturas rupestres de 4.000 anos atrás. E vocês verem que elas estão um pouco apagadas, porque devido ao tempo, né, acaba desgastando. Essas pinturas eram feitas com minerais, com sangue de animais, então conforme os anos vai se apagando, mas você ainda consegue ver algumas coisas. Aqui vocês têm uma réplica do Xenorenatherium baiensis. É uma réplica, a original está na PUC, no Museu da PUC. Porém, eles colocaram esse esqueleto aqui porque nessa gruta foi encontrado alguns fósseis desse animal, mas não o esqueleto completo. Então eles colocaram para representar que esse animal passou por aqui. Bom, pessoal, aqui aqui na Gruta do Rei do Mato, você vai fazer esses dois passeios, tá? Na gruta maior e na grutinha. Muito bacana, super recomendo, mas ainda não acabou. Agora a gente vai dar um pulo lá na Gruta de Maquiné. Fica por aí. Partimos de Sete Lagoas em direção a Cordisburgo, cerca de 51 quilômetros de percurso até o nosso próximo destino, Gruta de Maquiné. E aí, galera, agora estou em Cordisburgo para conhecer a segunda gruta do circuito das grutas. Estamos indo para a Gruta do Maquiné, que também faz parte das descobertas aí do Peter Lund. Mas aqui tem umas coisinhas a mais que eu vou mostrar para vocês. Logo no início você já encontra a bilheteria com ingressos em média R$30 para adultos, mas também opções de meia entrada, assim como na Gruta do Rei do Mato. Por lá também é possível comprar lembrancinhas, opções de lanchonetes e restaurante. E enfim chegamos à entrada da gruta. E uma coisa impressionante que eu observei do lugar, não só da estrutura em si, mas a conservação, onde a natureza está muito bem preservada e bem cuidada. Lembrando que esse passeio é guiado também por um monitor próprio do local, que no nosso grupo foi o monitor Rian, que além de muito simpático, conhece cada detalhe da gruta. Ela simboliza uma figura feminina, aquela parte de baixo representa o órgão reprodutor feminino, e ela inclusive hoje em dia é a logomarca do nosso parque, como vocês podem ver aqui na placa. Já tô com outro capacete. E já estamos entrando nessa outra gruta, que é bem mais imponente e mais bonita, assim, até o momento, assim, bem grandona. E logo na entrada, um medo desbloqueado: morcegos. Apesar de eu estudar biologia, gente, eu tenho pavor de morcego. E o João, aqui, ó, já tá tirando onda com a minha cara, entendeu? Porque aqui tem um monte, ó. Sacanagem isso aí. Ó. Ave Maria. Eles ficando no cantinho deles tá tudo certo. Eles só não podem voar. Essa gruta, ela é bem maior que a outra que a gente foi lá do Rei do Mato. Aqui o percurso é de 650 metros para os visitantes. Basicamente aí dá uns 50 minutos, 1 hora de visitação. Outra é mais rápido. Aqui você encontra 7 salões. O primeiro salão, que é o que passou agora, é o primeiro que você ainda tem luz natural. A partir de agora, os outros próximos, só com luz artificial. E as regras aqui dentro é a mesma coisa das outras, né? Não pode fazer barulho, não pode bater palma e não pode encostar em nada, porque o nosso corpo, ele tem uma gordura que pode contaminar as rochas, né? Então, isso aí pode atrapalhar no desenvolvimento das estalactites e das estalagmites. Então, por isso a gente só pode passar, observar, mas sem encostar em nada. Aqui atrás, não parece um pão francês? Ela é conhecida aqui por isso. Mas é um pão francês um pouquinho mofado, né? Ele tá verde.
Olha a grandiosidade desse salão. Gente, estamos aqui no terceiro salão, que é um dos maiores aqui. E realmente, olha o tamanho disso aqui. 70 metros e ainda 16 de altura. É muito, muito grande. Aqui é conhecido como Salão do Altar, porque tem uma formação rochosa parecendo um altar. E uma curiosidade é que já teve novelas da Globo gravadas aqui. Na década de 90, por exemplo, teve a novela A Viagem, e a cena do purgatório foi gravada aqui. Uma outra curiosidade para vocês, se vocês perceberem, ó, tem algumas rochas esverdeadas. Por que tem essa mudança de coloração? Como aqui foi instalada iluminação artificial, essas luzes acabam gerando calor, né? E com o tempo, isso vai gerando formação de fungos e algas. Então, por isso, a coloração esverdeada. Não necessariamente que a pedra seja dessa cor. Gente, eu tô impactado com o tamanho disso aqui, de verdade. A outra gruta que eu fui, muito legal, porque eu nunca tinha entrado em uma, né? Mas essa aqui é muito, muito grande. Eu tô besta. É isso aí. Agora aqui a gente tem que andar um pouquinho abaixado. Não pode bater a cabeça. Ui. Caraca, velho. Aqui, em períodos chuvosos, formam-se grandes lagos e cascatas, uma verdadeira obra-prima da natureza. Mas eu, como fui num período mais seco, não consegui visualizar, infelizmente, deixando aquele motivo para querer voltar aqui. E quanto mais adentramos a gruta, mais entendemos por que ela é conhecida como uma das mais bonitas do mundo. Pessoal, esse salão, quando chove, a parte branca aqui vira uma cascata. E aqui embaixo, ó, fica tudo cheio de água, vira um lago. O monitor estava falando que aqui a época de chuva é entre dezembro e janeiro. Então, se vocês têm essa curiosidade de ver como é aqui com água, a melhor época para vocês virem é dezembro e janeiro. E aí vocês vão ver isso aqui, ó, tudo coberto por água. Muito legal também. E agora a gente vai pro último salão, que segundo o monitor é o maior de todos. Esses pontinhos brancos que vocês estão vendo aqui, ó, é o princípio da formação de estalagmites. Então, daqui a milhões de anos, se continuar preservado como tá, a gente vai poder... A gente não, né? As pessoas que estiverem aqui vão poder ver estalagmites enormes. E era aqui que o Peter Lund dormia quando fazia suas expedições. Teria coragem? Pois foi aí que o nosso monitor Rian propôs de apagar todas as luzes da caverna para termos a sensação de como é no escuro. E a gente topou. Pode. Pois é, completa escuridão e silêncio absoluto, coisa que nem todo mundo toparia, mas a experiência valeu a pena. A caverna possui outros salões, mas não são abertos ao público. A visitação é permitida apenas para pesquisadores. Aqui é o salão maior, tá, da caverna. 140 metros de extensão, 30 de largura e 16 metros de altura. E olha que bacana, acima da gruta tem 50 metros de rocha até chegar na vegetação lá em cima, para vocês terem noção do tamanho que é isso aqui. E aqui foi onde foi encontrado vários fósseis aí. Hoje esses fósseis não ficam aqui no Brasil, tá? A maioria deles estão na Dinamarca, lá em Copenhague. Mas aqui foi encontrado fósseis da preguiça gigante, por exemplo. Tudo encontrado nesse salão. É muito legal, cara. E vocês não têm noção da dimensão disso aqui. É muito, muito louco. Bom, pessoal, estamos terminando aqui o passeio.
gente vai até o 7º salão, né? E depois a gente retorna. Mas vale muito a pena, gente. Vocês precisam vir aqui. Eu não sei explicar. Eu, por exemplo, só tinha visto isso em livros. E tá dentro de uma. É muito bizarro, cara. Mas eu tô muito, muito feliz de verdade, cara. E um agradecimento especial ao guia João Pedro Paim, um guia super bacana, experiente, que acompanhou a gente nas 2 grutas e sabe muito de Minas Gerais. Eu super recomendo. E de quebra ele ainda tira foto e grava vídeo pra vocês, gente. Bom, com isso eu termino aqui o circuito das grutas em Minas Gerais. Ver isso com os próprios olhos é bizarro, é muito louco, é história, é natureza, é tudo junto ao mesmo tempo. Eu fiquei impactado de verdade com o tamanho disso aqui. E com isso, eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz com muito carinho e tô muito feliz de ter feito, inclusive, tá? Vou deixar para vocês o arroba aqui da agência que fez o passeio comigo, tá? E fazer aquele jabazinho de sempre. Se inscrevam no canal, ativa o sininho para não perder as notificações, dá aquele joinha para fortalecer, beleza? Me sigam nas redes sociais, que o Ecobandi tá no TikTok e no Instagram. Então, lá tem um conteúdo mais curto, né? No YouTube completinho para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado e acompanhem os próximos vídeos, que isso é só o começo. Tem muita coisa boa para vir. É que eu não vou dar spoiler, mas aguenta aí que tem muita coisa boa. Obrigado por estarem aqui comigo. Até a próxima. Valeu!